comece de dentro para fora, em nome de Jesus. Amém. A graça, a misericórdia, a paz. Amém. Boa noite a todos. Você que pode se assentar, fica à vontade. Eu já fui apresentado ontem, mas meu nome é Matheus, eu sou da comunidade Eclésia de Cabo Frio. Ali eu sirvo a juventude, eu sou auxiliar dos jovens. Uma honra estar aqui, eles me liberaram para estar aqui hoje e ontem também. O pessoal da Eclésia de Arraial, da juventude está aí, né, gente? Obrigado pela presença de vocês. Me sinto mais em casa ainda com a presença de vocês aqui. Minha mãe, minha avó estão aqui. Obrigado pela presença de vocês. Sem mais delongas, abre a sua Bíblia comigo em Juízes 6, 11. Juízes, o livro de Juízes, capítulo de número 6, verso de número 11. Mateus já está aqui. Oh, valeu, mano, já. Obrigado, cara. O livro de Juízes, capítulo de número 6, verso de número 11. Você encontrou? Diga amém. Então vocês já encontraram, né, gente? Amém, então. Olha o que diz a palavra. Vou até o verso 16, tá bom? Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está o enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. E Deus responde para Gideão: eu estarei com você e você derrotará todos os midianitas, como se fossem um só homem. Espírito Santo, aqui nessa noite, Pai, nós te agradecemos, porque a sua presença já é real no nosso meio. Já foi possível sentir, Pai, o seu mover. Pai, nós entregamos toda a nossa adoração a Ti. E nesse momento pedimos, Senhor, que o Senhor fale através da sua palavra. Doce Espírito Santo, eu sou disponível para ser utilizado pelo Senhor. Eu não darei sono aos meus olhos, nem descanso às minhas pálpebras, enquanto o Senhor não encontre o lugar e enquanto eu não seja esse lugar. Vem sobre nós, Espírito Santo, faz o que o Senhor quer fazer. O Senhor é livre, o Senhor tem liberdade, o Senhor tem autoridade e o Senhor pode fazer o que o Senhor quer fazer. Espírito Santo, vai, me guia, me conduz e eu vou atrás, porque sem Ti, Espírito Santo, eu só sei fazer besteira. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Ontem foi uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Quem não estava aqui ontem, depois veja pela internet, porque foi uma bênção. Creio que você vai sentir algo parecido com o que quem estava aqui ontem sentiu. Mas hoje a gente continua falando sobre identidade e propósito. A gente continua no tema do congresso. E até agora pode parecer que essa passagem não tem tanto a ver, mas no final vai fazer sentido. O livro de Juízes, segundo a tradição judaica, foi escrita pelo profeta, sacerdote e juiz Samuel. Samuel, aquele que unge Saul como rei. Samuel, aquele que unge Davi como rei. Esse Samuel, possivelmente ele escreveu o livro de Juízes. E ontem eu estava conversando com os jovens, quando a gente foi lá na pizzaria, comemos bênção de Deus. Esqueci o que a gente comeu, foi esfirra. Esfirra abençoada. Lembro que dei lugar naquele lugar, foi bênção demais. Eu lembro que a gente estava falando um pouco sobre a palavra. Eu estava falando, cara, o meu livro predileto é o livro de Romanos, a carta que Paulo escreve a Romanos. Só que o meu segundo é Juízes. Aí você pode olhar para mim e falar assim, pô, mas Juízes é tão sem graça.
Primeiro que eu acho, e não acho, eu creio que a palavra de Deus ela é toda perfeita. Mas o livro de Juízes, ele tem um tom especial. O livro de Juízes, ele é cíclico. Como assim? Ele sempre vai ter um padrão. O povo de Deus está na linha, e aí eles começam a adorar outros deuses. Daí, Deus tira a proteção do povo, e aí vem um outro povo e domina sobre o povo de Deus. E aí o povo de Deus se arrepende, clama, Deus envia um libertador, esse libertador liberta o povo das mãos dos inimigos, e aí, enquanto o libertador está vivo, esse povo vive bem. Só que aí o libertador morre. Aí o povo vai, começa a adorar ídolos de novo, e aí vai, outro povo domina o povo, e aí eles clamam, se arrependem, Deus envia um libertador. Aí você vira para mim e fala, Mateus, isso não tem nada de lindo. É porque eu consigo ver a graça de Jesus até no Antigo Testamento. Porque quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente tem que olhar para ele apontando para Jesus. Eu consigo ver um Deus perdoador, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, um Deus de amor, que mesmo o filho caindo 50 vezes, se ele se levanta, Deus continua perdoando. Isso é lindo no livro de Juízes. E no capítulo de número 6, de novo o povo se perdeu. Olha que novidade. É interessante que o povo se perde e começam a ser dominados pelos midianitas. Os midianitas eram um povo descendentes também de Ismael, que é descendente de Abraão, e eles eram grandes comerciantes que tinham dezenas de camelos. Isso demonstrava a riqueza daquele povo. Aquele povo, como a gente diz aqui no Rio, passou o cerol em Israel, misericórdia. Eles roubaram tudo, irmão, tiraram tudo que tinha direito. E chega certo momento que Gideão, da tribo de Manassés, ele está em certo momento e ele está malhando trigo num tanque de prensar uvas. Aí você me pergunta, por quê? Vamos lá. O tanque de prensar uvas é o lugar onde você prensa uvas. Eu acho que é bem claro isso. O lugar onde você pisa na uva para ela se transformar em vinho, para sair o mosto, um suco de uva que depois de fermentado se torna vinho. A questão é, se os midianitas roubaram tudo, como eu te disse, passaram o cerol, acontece que a uva foi roubada. Então não tem mais vinho. Então, Mateus, se você é um midianita, graças a Deus você não é, aleluia, você é um crente, homem de Deus, mas se você é um midianita, você vai numa propriedade para roubar alguma coisa, e você já roubou a uva, obviamente você não vai no lagar, porque não vai ter nada. Então o Gideão, ele já está sendo um estrategista, ele está malhando trigo onde a uva foi roubada. Só que a palavra de Deus, ela é rica de detalhes. Se você for ver e se prepara que isso daqui é bênção para você levar para a sua vida, a uva gera vinho, e o vinho no Antigo Testamento, ele simboliza a alegria. A questão é que o trigo gera pão, e o pão no Antigo Testamento simboliza a palavra. Gideão está ensinando uma coisa aqui pra gente, onde o inimigo roubou a sua alegria, você começa a colocar a palavra de Deus. Como assim, Mateus? Eu vejo que às vezes a situação que eu estou vivendo, eu me sinto sozinho. Eu começo a declarar Mateus 28:20, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Eu estou ansioso, Mateus. Então você começa a declarar 1 Pedro 5:7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ah, Mateus, o diabo vem me acusando por causa do meu passado. Declara 2 Coríntios 5:17, quando eu estou em Cristo, eu sou uma nova criação. As coisas velhas passam, tudo se fez novo. É nova vida, é novidade de vida. A palavra tem poder. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é capaz de separar juntas e medulas, alma e espírito. A palavra de Deus, ela é cheia de poder, ela é poderosa, ela transforma, ela cura, ela liberta, ela salva. É a palavra de Deus. E Gideão está fazendo isso, colocando palavra onde o inimigo roubou a alegria. Isso é lindo, cara. Enquanto o Gideão está exercendo o ministério da palavra, vem um anjo, vira para ele e fala assim: poderoso guerreiro Gideão, você vai libertar o povo dos midianitas. E Gideão vira para ele e fala assim: ah, Senhor,
Como que o Senhor está com a gente? Como é que eu vou libertar esse povo? Porque eu sou o menor da minha família e a minha família é a menor da minha tribo. Ou seja, Gideão está virando para Deus e falando assim: eu sou o menor dos menores. E Deus vira para Gideão e fala assim: poderoso guerreiro. Gideão está virando e falando assim: eu sou o menor dos menores. Deus vira para ele e fala assim: varão valoroso. Enquanto Gideão fala: eu sou pequeno, Deus fala: não tem a ver com como você está vendo, mas a sua identidade se pauta de acordo com como eu te vejo. Entender identidade é entender que você é o que a palavra diz que você é. Você pode o que a palavra diz que você pode. E você vai para onde a palavra diz que você vai. E como que eu sei o que a palavra diz que eu posso fazer, o que eu faço, para onde eu vou ler a palavra. Aleluia. Porque olha para mim, irmão. Fechei minha Bíblia, deu ruim aqui. Olha que interessante. Se você for ver, Pedro, ele chega para Jesus em certo momento. Jesus está conversando com os discípulos. Em Mateus 16 ele fala assim: quem dizem que eu sou? E aí os discípulos começam a falar assim: olha, uns dizem que você é Jeremias, outro que você é Elias, outro que é João Batista ressurreto, ou até outros profetas. É o que o povo está falando por aí. E aí Jesus vira para os discípulos e fala assim: mas quem que vocês dizem que eu sou? Eu acho que é uma pergunta que às vezes ecoa em nosso coração, né? Deus está perguntando para a gente: ei, quem eu sou para você? Não é o que eu sou para o seu pai. Não é o que eu fui para o seu avô. Não é o que eu sou para o seu primo, para o seu tio, para o seu periquito, para o seu papagaio. É o que eu sou para você. Às vezes Deus está virando para a gente e perguntando assim: qual o relacionamento que você tem comigo? E a Bíblia vai dizer que Pedro, e é uma bola dentro que Pedro dá, porque ele quase sempre faz besteira na palavra, mas Pedro ele vira e fala assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus vai virar para Pedro e falar assim: e tu és Pedro, Pedro de pedra, e sobre esta pedra eu estabelecerei a minha igreja, e o que for ligado na terra vai ser ligado nos céus, e desligado na terra, desligado nos céus, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que Jesus está virando para Pedro é dando um princípio. Sempre quando a gente reconhece Jesus através da palavra, Jesus mostra quem nós somos através da palavra. Então, às vezes você passou ontem e entendeu o que eu preguei, mas hoje eu quero te dizer mais uma coisa: quem entender quem você é, acessa a Bíblia, porque a Bíblia diz quem você é. Você é filho amado, é escolhido, é geração eleita, é sacerdócio real, nação santa, escolhida de Deus, que foi tirado das trevas e colocado no reino do Filho do seu amor, chamado para anunciar a luz de Deus para o mundo. Aleluia! Eu quero entrar em Gideão ainda. Aleluia. E aí, irmão, Gideão vira e fala: eu sou pequeno. Deus fala: você é um poderoso guerreiro, Gideão, porque nós somos o que Deus diz que nós somos. Sai daqui entendendo isso, pelo amor de Deus, eu vou repetir. Você é o que Deus diz que você é, cara. A sua identidade tem a ver com o que Deus está falando que você é. O mundo vai dizer muitas coisas sobre você, mas Deus continua te olhando falando: filho. E em meio à incapacidade que Gideão via, Deus virou e falou: poderoso guerreiro. Aleluia. E aí Gideão fala: tá bom, poderoso guerreiro até vai, mas como é que a gente vai libertar esse povo? Aí Deus vira e fala: eu vou com você, Gideão. Irmão, em meio às guerras, não importa a força do nosso braço, mas importa a força de quem está enviando a gente. E deixa eu te falar um negócio: se o nosso Deus nos enviou, na real Ele já está lá dando vitória. Sabe, quando a gente estuda os nomes redentores de Deus, tem um nome que eu sou apaixonado: Jeová Nissi. Jeová Nissi significa o Senhor é a nossa bandeira. Quando você vai na antiguidade, isso é muito lindo, cara. Pega isso em nome de Jesus. Quando você é na antiguidade, nas guerras, antes de um exército lutar contra o outro, sabe o que chegava no campo de batalha? O estandarte com a bandeira. E aí, quando um exército ia lutar contra o outro, eles não iam lutar contra soldados, mas eles iam lutar contra uma bandeira. Aí é interessante que Deus vira pra gente e fala assim: eu sou Jeová Nissi, eu sou a sua bandeira. Então quando a gente chega no campo de batalha, o nosso Deus já chegou antes, e quem luta a nossa guerra é Ele. Ele vai na frente. Quando o inimigo ele olha para a bandeira, ele não está lutando contra você, ele está lutando contra a bandeira. Em Gênesis 3,15, a gente tem a primeira menção a respeito de Jesus. Nossa, essa palavra está tomando um rumo diferente do que eu pensei, mas vamos embora. Gênesis 3,15, a Bíblia diz que
da semente da serpente sairia um que morderia o calcanhar do filho da mulher, da semente da mulher, e que da semente da mulher sairia alguém que pisaria a cabeça do serpente. É a menção direta a Jesus. A questão é, Jesus já pisou na cabeça do diabo, irmão. Só que quando o diabo ele olha para a nossa bandeira, a cabeça dele ainda dói, porque ele lembra da pisada. Então entenda, nas suas guerras ele já deu vitória. Deus vira para Gideão e fala assim: Gideão, antes de você... Eu vou pular uma parte, gente, que é o seguinte: Gideão ele pede para Deus confirmação, faz uma oferta de sacrifício para um anjo. Eu não vou falar sobre isso, não quero me aprofundar nisso. Mas o anjo vira para Gideão e fala assim: Gideão, você vai liderar o povo, você vai lutar uma guerra, mas antes você vai para sua casa. E para jovem isso aqui é complicado, irmão. Porque antes... pega isso em nome de Jesus, Mateus. Agora dá uma aumentadinha aí no volume pra gente parecer mais espiritual. Antes de você ir lá fora, você abençoa a sua casa. Acontece que Deus vira para Gideão e fala assim: Gideão, faz o seguinte: na casa do seu pai tem um altar de Baal e um poste de Azera. Você vai quebrar o altar de Baal e cortar o poste de Azera. E você vai construir um altar para Deus onde estava o poste de Azera e o altar de Baal. Sabe, irmão, é interessante que Baal e Azera eram deuses da fertilidade. Eles representavam para o povo aquilo que tirava o foco deles do Senhor. Sabe, às vezes a gente chega em um ambiente onde os altares de Satanás estão construídos, mas Deus vira para a gente e fala assim: quebra o altar de Satanás e constrói um altar para mim, porque eu te dou autoridade para isso. Só que esse poste de Azera e esse altar de Baal não estava em qualquer lugar, estava na casa do pai de Gideão, Joás. Gideão vai, ele não é bobo nem nada, Mateus, ele vai de madrugada, ninguém vai ver. Ele vai lá, ele quebra o altar de Baal e ele corta o poste de Azera. E com o material do altar de Baal e do poste de Azera, ele constrói um altar para o Senhor. E ali ele oferece sacrifício. Irmão, quero profetizar um negócio aqui nessa noite, está queimando meu coração, quero te falar. Você vai chegar na sua faculdade, onde tem altar de Satanás, você vai quebrar o altar de Satanás e construir algo para Deus. Onde está na sua casa um altar de Satanás, você vai quebrar o altar de Satanás e construir um para Deus. Porque você vai chegar com autoridade e entender que na minha casa não, na minha escola não, na minha faculdade não, no meu trabalho não, porque aqui quem reina é o Senhor, e qualquer altar que não for dele vai cair, vai quebrar. Aleluia. Eu acho que eu estou pentecostal hoje, irmão. Aleluia. Gideão, ele faz isso, ele obedece o Senhor. Ele quebra o altar de Baal, ele corta o poste de Azera, ele constrói um altar para Deus. Só que olha que interessante, o povo viu o que Gideão fez. Sabe o que eles fizeram? Eles falaram para Joás: eu sei que foi seu filho, infeliz, cortou o nosso altar aqui. Faz o seguinte, traz ele para fora que a gente vai matar ele. Joás vira e fala assim: é o seguinte, se alguém tentar matar Gideão, a primeira coisa que vai acontecer é que essa pessoa vai morrer. E deixa eu te dizer um negócio: se Baal é realmente um Deus, que ele se levante e resolva as contas dele com Gideão. O povo vira e fala assim: se é assim, tá bom. Agora o nome de Gideão é Jerubaal. Ele quebrou o altar de Baal, e então Baal se levanta contra ele. Irmão, eu já escutei algumas vezes, e uma vez que eu preguei nesse texto, eu falei: uau, eu quero ser conhecido como aquele que quebra os altares de Satanás. Só que a grande verdade, eu estava lendo esse texto de novo, é que o povo, quando bota sobre Gideão o nome Jerubaal, eles estão lançando uma maldição sobre ele, que Baal se vire contra ele. Enquanto eu li esse texto, o Espírito Santo falou algo comigo muito interessante, que Deus vira para Gideão e fala assim: poderoso guerreiro. O povo vira para ele e fala Jerubaal. Gideão vira para si mesmo e fala assim: eu sou o menor dos menores. A grande verdade é, você vai se pautar pelo quê? Pelo que as pessoas dizem, pelo que você acha, ou pelo que Deus está falando sobre a sua vida? Alguém pegou aí? Aleluia. Antes de resolver lá fora, resolve dentro da sua casa, irmão. Pelo amor de Deus. E sabe o que é lindo? Quando um jovem se levanta eu vou falar, hein? Quando um jovem se levanta na sua casa, quebra os altares de Satanás, os pais vão começar a honrá-los também.
vão virar e falar, não, com meu filho não. Não, vocês vão contra ele, não. Os meus olhos podiam estar fechados, mas agora, pela atitude do meu filho, eles foram abertos. Ah, eu estou pregando para mim aqui, irmão. Aleluia! Deus vira para Gideão e fala assim, agora você vai, né? Aí Gideão faz um teste com Deus, pede para deixar o algodão seco, algodão molhado, a confusão danada. Quero te dizer um negócio, irmão, cristão maduro na fé não fica pedindo teste. Cristão maduro na fé não vira para Deus e fala assim, Deus, eu quero que você faça um sinal. Não, irmão, você tem o Espírito Santo dentro de você, pergunta, é para fazer ou não é? O Espírito Santo vai falar, é. O Espírito Santo vai falar, não é. Às vezes a gente fica criando uma doideira na cabeça da gente. Se entrar uma pessoa de camisa vermelha ali é de Deus. Toma vergonha na cara. E se você rir é porque você já fez isso. Já acharam? Mas a grande verdade é que a partir do momento que a gente recebe maturidade dos céus, a gente entende quem nosso Pai é. E quando a gente entende quem Ele é, a gente recebe intimidade. E quando a gente recebe intimidade, a gente reconhece a voz do Pai. Aleluia. Gideão vai. A palavra de Deus fala que Deus inspira Gideão com o Espírito Santo. Ele pega uma trombeta e dá um berrante assim, não sei, tá trombeta, enfim. Aí ele vai lá, ele faz o berrante, e aí o povo começa a seguir ele. 32 mil cabeças, irmão. Glória. Eu viro para você e falo assim, um exército de 32 mil homens. Eles iam lutar contra um exército que tinha entre 130 e 150 mil. Eu fico imaginando o que poderia dar errado, não é mesmo? Misericórdia. Só que Deus vira para Gideão e fala assim, Gideão, tem gente demais. Eu fico imaginando, Jesus, se eu sou Gideão, tinha um ataque cardíaco nessa hora, não dá não. Como assim? O que eu vou fazer? Só que Gideão fala, tá bom, o que é para fazer? Deus fala assim, os que tiverem com medo, mandem embora. Gente, sai 22 mil pessoas, fica 10. Aí eu imagino o Gideão, tem um coração igual ao meu, ficar, Jesus, o que eu vou fazer, cara? Ai, meu Deus, minha mãe tá rindo porque ela sabe o que é. Fico desesperado, o que eu vou fazer? É capaz de me prender, meu Deus, 10 mil agora, o que eu vou fazer? Aí Deus vira e fala assim, Gideão, é o seguinte, tem gente demais ainda. E eu acho legal que Gideão não fala nada. Fica quieto. Aí é o seguinte, Gideão, você vai pedir pro pessoal beber água. E o que beber água, eu não vou imitar, gente. Mas o pessoal que pegar água na mão e lamber igual um cachorro. Não vou fazer isso, pelo amor de Deus, vai ser ridículo. Mas enfim, você que pegar água na mão e levantar e beber igual um cachorro. Eu tenho certeza que se eu tivesse no meio, eu não teria feito isso. Eu teria dado mole. E acontece que ficam 300. Não 1.000, 300 mesmo, gente. 300 contra 130 mil pessoas. Misericórdia. Se eu sou Gideão, eu já tinha infartado nessa hora. Mas acontece que Gideão fica na dele. E Deus me ensina uma coisa com isso. Quando Deus ele revela a sua identidade, Ele também separa as suas companhias. E às vezes Deus tira a gente, aí você fala assim, não, agora tá bom. Aí Deus ainda fala, tem gente demais. Sabe por quê? Porque tem coisas que Deus quer derramar sobre a sua vida que certas companhias vão travar. Tem muita gente à sua volta que te impede de avançar. Às vezes você não entende porque Deus está falando, sai de perto, está afastando. É porque Deus ele quer derramar algo sobre a sua vida que às vezes as pessoas que estão à volta não suportam. Não tem o suporte. Os primeiros saíram por medo, os segundos por falta de preparo. Tem muita gente, eu vou falar, que te trava porque tem medo de ver o que vai acontecer na sua vida e que não tem preparo para viver junto com você. Essa daí foi fresquinha, irmão. Pega. São 300, Deus? São. Então vamos. Interessante é que Gideão ainda estava com medo. Eu também estaria. Só que, irmão, pega isso em nome de Jesus. Coragem não é você ir sem medo. Coragem é você ir apesar do medo. Gideão recebe coragem de Deus. Aí acontece que ele reúne o pessoal. Aí eu fico imaginando Gideão
mantendo a postura de homem, mas por dentro assim, Jesus, faz isso não. Mas ali, firme, Deus vira para Gideão e fala assim: Gideão, você está com medo ainda? A Bíblia não diz a resposta de Gideão, mas eu fico imaginando Gideão. Aí a palavra fala que Deus vira para Gideão. E nosso Deus, às vezes, ele tem umas atitudes que eu acho engraçadas, né? Porque não bastava que Gideão estava com 300. Deus vira e fala assim: é o seguinte, Gideão, pega um servo seu e desce ali no acampamento dos midianitas. Escuta uma coisa. Aí eu fico olhando, irmão, e fico assim: não é não. Por quê? Se Gideão já estava com medo com 300, Deus manda ele com um só. A Gideão vai com um só. Ele fica perto do acampamento dos midianitas. Ele escuta uma conversa. Um midianita falando com o outro: rapaz, eu tive um sonho que um pão de cevada, ele rolava sobre o acampamento midianita e derrubava uma tenda midianita. Aí Gideão tá ouvindo, eu fico imaginando Gideão. Fala mais, fala. Aí o outro homem, midianita também, inimigo, fala assim: certamente essa daí é a espada de Gideão, que Deus está com ele, ele vem derrotar a gente. A Bíblia diz que Gideão escuta a voz do inimigo dele, se anima e chama o povo. Quero te dizer um negócio: Deus vai usar até os seus inimigos para te impulsionarem para o seu propósito. Sabe o que eu acho interessante? O diabo, ele é o primeiro a declarar a vitória para a gente. A gente começa a fazer um movimento, começa a montar um congresso, né, Fernanda? O diabo se levanta ali, aqui. Eu lembro, irmão, quantas vezes eu no meu quarto orando, eu comecei a rir, eu falei: não foi dessa vez não, diabo, já te descobri. Não vai me parar não, agora eu vou com vontade. Agora eu vou com sangue nos olhos, faca no dente. Porque ele é o primeiro a dizer que vai dar certo. Se ele está te levantando para te parar, quer dizer que ele acredita no seu propósito. Porque se o inferno não acreditasse no seu propósito, ele não tentava te parar de tantas formas quanto ele te para. Mas ele acredita tanto no seu propósito que ele tenta te parar. Só que a questão é que o cristão, ele tem que acreditar mais no propósito dele do que o inferno. Que aí sim ele avança. Porque se o inferno acredita mais no seu propósito que você vai parar, o inferno vai te parar também. Aí às vezes a gente fala: poxa, mas eu estou tão tranquilo. Depois que eu me afastei de Deus, as coisas ficaram tão tranquilas. É que você só não está incomodando mais. E outra, às vezes as pessoas viram e falam assim: rapaz, eu me converti, parece que minha vida ficou uma loucura. Não, irmão, não ficou uma loucura não, sempre esteve, você que não estava vendo. Só que quando Deus ele chega, ele começa a mudar as coisas de lugar. Aí ele começa a fazer a organização na casa, ele arruma a casa. Aí as coisas começam a ficar direito. Aleluia. Gideão anima. Ele fala pro povo: agora a gente vai. Somos 300, mas vamos. Com vontade. Vamos. Vamos sim. Aí, irmão, eu imagino o Gideão virando pro povo falando: vamos. Ele chama os 300 e Gideão fala uma coisa: pega isso em nome de Jesus. O que eu fizer, vocês fazem igual. Irmão, quando você entende a sua identidade, você começa a se tornar exemplo para outras pessoas. Tem muita gente que se espelha em você e você não sabe. A questão é quando você entender quem você é, as pessoas vão olhar para quem você é e falar assim: nossa, atrai. Nossa, interessante, cara. Nossa, porque sabe, a questão é que Deus ele não unge personagens, Deus ele unge pessoas. Então, enquanto você continuar andando, tentando imitar os outros, Deus nunca vai derramar a unção que Ele tem para você. Mas quando você entende quem você é, Deus derrama uma unção única sobre você. Aí as pessoas olham e falam assim: uau, diferente, que maneiro. Porque você se torna exemplo quando você entende quem você é. Aleluia. Aleluia. E aí Gideão vai. E agora é a hora do jogo. Ele vira para o povo: agora a gente vai, faz o que eu fizer. Miguel, vem cá. Os dois. Gosto de fazer teatro, eu gosto dessas paradas. Vem, fica aqui. Não, vira pra lá, vira pra mim não. Aqui é o seguinte: Gideão chama eles e faz o seguinte: uma mão esquerda,
Não, é mão direita. Fala assim, pega uma trombeta. Não é pra você falar não, ele falou. Gideão virou e falou assim, peguem a trombeta. Aí eles pegaram a trombeta, finge que é a trombeta. Não, é só com uma mão. Oxi. Pega a trombeta. Tá bom, aí eles pegaram. Na outra, tinha um cântaro com uma tocha dentro. Cântaro é um vaso de barro. Finge que tem um cântaro com vaso de barro aí. Na outra, na esquerda, isso. Uma mão, outra. Entendeu? Aí olha o seguinte, Deus vira para ele, Gideão vira para eles e fala assim, na hora que a gente fizer, eu esqueci de contar para vocês, Gideão não satisfeito, ele tinha 300, ele dividiu em 3 de 100, misericórdia. Aí, dividiu em 3 de 100, pediu pro pessoal ficar com uma tocha dentro de um cântaro e com a trombeta na mão. E falou assim, gritem por Deus e por Gideão, quebrem o vaso, levantem a tocha e troquem a trombeta. A questão é, eles não gritaram por Deus e por Gideão, eles gritaram a espada por Deus e por Gideão. Grita aí, a espada. Rapaz, soldado, né? Ó, top. A pergunta que eu tenho para vocês é, o cântaro está em uma mão, a trombeta está na outra, cadê a espada? Que em nossas guerras, quem luta pela gente, a nossa espada é o Senhor. Só que olha que interessante, eles gritam, eles tocam a trombeta, não faz o som, vai ser ridículo. Tocaram, beleza? Olha para mim, tocar a trombeta, eu invoco o Senhor. Eles quebraram o cântaro, eles quebraram o vaso, eles levantaram a tocha. O que os soldados estão dizendo assim, eu invoco o Senhor, porque eu sei que não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Não é pelo meu poder, é pelo poder dEle. Gente, aplauda a vida deles, Hollywood, pelo amor de Deus. Senta aí, pode sentar. O que Gideão está ensinando pra gente é que em meio às guerras, o Senhor batalha as nossas guerras, porque Ele é o Senhor dos exércitos. E o que Ele está ensinando pra gente, Gideão, é o seguinte, eu invoco o Senhor, porque eu sei que eu sou só um vaso de barro, e não tem a ver comigo, mas tem a ver com a tocha, tem a ver com fogo, tem a ver com o poder do Espírito de Deus. Aleluia! É isso que Ele está ensinando pra gente. Eu quero pedir você se colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia! O pessoal do louvor pode subir, dar lugar aqui. Mas antes de vocês fizerem o som, eu quero só falar uma coisa aqui. É o seguinte, 2 Coríntios 4:7 diz o seguinte: tende em vós um tesouro muito precioso, só que vocês são vasos de barro. Eu quero te dizer um negócio, irmão. Nunca teve a ver com isso aqui, com a carne. Sempre teve a ver com quem está aqui. Quando o anjo vira para Maria, ele fala assim, o seu filho é Jesus, Deus é salvação, significa, mas ele será conhecido como Emanuel. Emanuel é o original grego, Immanuel, dentro, barro, é o Deus dentro do barro, o Deus dentro do homem. Que Deus está virando para a gente e falando assim, vocês são barro, mas eu acredito em vocês. Eu estou em vocês. Sabe por quê? Identidade é entender que o barro ele pode ser pisado no chão, mas ele também pode ser um vaso. Por isso que não tem a ver com a gente. Mas o ouro, irmão, não acha em qualquer lugar, não encontra em qualquer lugar, mas Ele escolheu colocar na gente. Aleluia! Enquanto o pessoal toca o louvor, eu não sei em que parte dessa palavra eu falo com você, mas se falo contigo de alguma forma, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Eu não quero orar por você, eu quero orar com você. Então, independente de onde você está, vem aqui na frente, se Deus falou contigo de alguma forma, e vamos orar. E vocês podem cantar, dá lugar aí, vamos embora. Se quiser, pode vir aqui na frente, pode vir.